E se eu te dissesse que existe algo que desperta um desejo incontrolável e que quase ninguém percebe? E se duas palavras ditas no momento certo, com o tom certo, pudessem atravessar a couraça psíquica de um homem e tocar exatamente o ponto onde ele não tem defesa? Talvez você ache que já tentou de tudo: charme, beleza, atenção. Mas e se eu te dissesse que nada disso importa tanto quanto o que está por trás da linguagem, no que é dito e, principalmente, no que é insinuado? Por que alguns olhares permanecem? Por que certas mulheres se tornam uma obsessão silenciosa enquanto outras, apesar de todo o esforço, evaporam da memória? Você não foi ensinada a provocar desejo, foi treinada para buscar aprovação. Desde cedo, sua linguagem foi moldada para não incomodar, para agradar, para ser aceitável. Mas há uma linguagem que não se aprende nos livros nem nos conselhos de amigas. Uma linguagem subterrânea, simbólica, quase esquecida. E é dentro dela que duas palavras específicas se escondem, como chaves perdidas em um sonho recorrente. Elas não são mágicas no sentido superficial, são detonadores emocionais. E uma vez ativadas, não há retorno. Algo nele será deslocado para sempre. Essas palavras não são doces, não são óbvias, não foram feitas para agradar, foram feitas para romper. Elas revelam, expõem, criam rachaduras na imagem que ele tenta sustentar diante do mundo. Porque todo homem carrega dentro de si um segredo. Ele não deseja a mulher que o persegue, mas a que o faz se perder de si mesmo. E só quem entende a psicologia do inconsciente, a dança entre o desejo e a proibição, consegue usar essas palavras com a força de um sussurro que arde. O que torna alguém irresistível não é o corpo, o rosto ou a presença. É a maneira como essa presença atravessa as defesas dele, como um símbolo esquecido da infância, um eco emocional que ele não consegue nomear, mas que reconhece sem saber de onde. E é exatamente isso que você vai descobrir. Não como manipular, mas como ativar algo que já existe. Algo que sempre esteve ali, esperando que você deixasse de pedir para ser escolhida e começasse a ser a escolha inevitável. Mas atenção, nada será entregue de forma direta. Cada segundo deste vídeo é uma peça. Cada palavra carrega um duplo sentido. Você pode até pensar que está entendendo, mas só quem ficar até o fim terá acesso ao código completo. O resto vai ouvir, mas não vai sentir, porque o verdadeiro poder dessas duas palavras não está no som que produzem, está na transformação que provocam. E uma vez que você ouvir, não será mais a mesma, nem ele, nem o desejo. Ele escuta, mesmo quando finge desinteresse, mesmo quando sorri para outra ou se mostra ocupado demais. Ele escuta, porque há algo na forma como certas palavras atravessam o ar que não pode ser desfeito. Não se trata da voz, do timbre, do gesto. Trata-se de uma vibração invisível que toca nele algo anterior à razão, algo que talvez nem ele saiba nomear. Há palavras que chegam como facas, outras como promessas, mas poucas, muito poucas, chegam como espelhos. E é exatamente isso que o torna vulnerável. Quando aquilo que você diz ressoa com o que ele sempre tentou esconder de si mesmo. Você não precisa ser perfeita, precisa ser simbólica. Precisa saber, ainda que em silêncio, onde toca. Homens não se apaixonam pela beleza, se aprisionam naquilo que os desnorteia. E se duas palavras são capazes de fazê-lo sentir que perdeu o controle, não é porque elas foram ditas com estratégia, mas porque despertaram nele uma memória emocional que nunca cicatrizou. O desejo masculino nasce no abismo entre o que ele quer controlar e o que, secretamente, quer que o destrua. É por isso que, às vezes, ele se afasta de quem mais deseja. Porque o desejo real não é confortável, é perigoso, e só é provocado quando você fala sem perceber a língua que ele não sabia que ainda falava. A maior armadilha da linguagem está no que não é dito. As duas palavras que o fazem se perder não são ordens nem pedidos. São convites velados, convocações ao inconsciente. Elas o fazem lembrar, mesmo sem querer,
da primeira vez que se sentiu exposto, da primeira mulher que ele quis com o corpo inteiro, mas não conseguiu dominar com a mente. Atração é um eco. Ela repete traumas, reencena vazios. E quando você entende isso, começa a perceber que a sedução verdadeira não está na superfície, mas no reconhecimento silencioso entre feridas semelhantes. O homem deseja aquilo que o desconcerta, porque no fundo está tentando resolver um enigma de si mesmo. Mas você não foi criada para tocar enigmas. Foi treinada para evitar o caos, para manter o tom doce, a postura segura, a distância emocional. O problema é que o desejo não nasce onde há segurança. Ele nasce no risco, na ameaça implícita de ser transformado por alguém que não joga para agradar, mas para revelar. E quando uma mulher começa a falar com esse tom, não de súplica, mas de enigma, o homem sente. Não sabe explicar por que, mas sente. E se aproxima, mesmo que depois fuja. Porque algo nele foi ativado, algo que não pode mais ser desativado. Essas duas palavras não são uma fórmula, são uma ruptura. E você só será capaz de usá-las de verdade quando parar de tentar ser amada e começar a se reconhecer como o portal. Sim, o portal. Porque homens não se rendem a mulheres previsíveis. Eles se rendem àquilo que os faz duvidar do que sempre acreditaram ser. E quando você se torna essa dúvida, quando encarna esse ponto de interrogação no inconsciente dele, já não há mais volta. Ele está dentro. E você não precisa correr atrás de nada, apenas saber como continuar tocando onde já está aberto. Agora, talvez você esteja começando a perceber que o que está em jogo aqui não é apenas atração. É linguagem emocional, é código psíquico, é identidade. E o que virá nos próximos minutos não será uma resposta pronta, será um espelho mais nítido. E a pergunta que você deve se fazer não é: quais são essas palavras? Mas sim, o que dentro de mim já está pronto para pronunciá-las e para arcar com o que elas vão despertar. Porque depois que forem ditas, nada nele, nem em você, permanecerá intacto. O homem que você deseja, raramente é o homem que aparece. O que se mostra, o que fala alto, o que parece decidido, quase nunca é o que sente. Porque o masculino aprendeu cedo demais a esconder o que é, para manter o que esperam dele. E por trás da força, há sempre um menino. Um menino que precisou ser duro quando queria colo, que aprendeu a dominar quando tudo que queria era se render. Você já sentiu isso, não sentiu? Que ele quer, mas resiste. Que olha, mas recua. Que toca, mas não mergulha. Isso não é falta de desejo, é excesso de medo. Medo de perder o controle, medo de se ver inteiro nos olhos de alguém. E é por isso que essas duas palavras não devem ser ditas de qualquer jeito. Elas não funcionam como truque, funcionam como travessia. Você não as entrega, você as encarna. E quando as pronuncia, ainda que sem voz, algo nele se abre. Não porque você o seduziu, mas porque você o reconheceu. Reconheceu o ponto exato em que ele deixa de ser o homem que mostra e volta a ser o homem que sente, e isso o desarma, porque ele não sabe lidar com esse tipo de espelho. O mundo nunca permitiu que ele fosse esse reflexo vulnerável, mas você permitiu. E isso é imperdoável, porque agora ele está exposto. Ele pode até fingir que nada mudou, que está no controle, que é você quem está envolvida demais. Mas algo nele já começou a ruir, e é por isso que ele volta. Por isso que, mesmo distante, ele rastreia você em silêncio. Porque não foi só o ego dele que foi tocado, foi o inconsciente. E o inconsciente não obedece à lógica. Ele obedece a símbolos. Palavras são símbolos. E quando bem escolhidas, elas não comunicam, elas libertam, ou destroem, ou acendem. Duas palavras certas podem conter uma história inteira. Uma história que ele ainda não viveu, mas que, de alguma forma, sente que precisa viver com você. Mas isso exige coragem, não dele, sua. Coragem para não ser boazinha, para não ser controlável, para ser, sim, o incômodo que ele não sabe como apagar. Porque só assim ele permanece. Ele não fica por conforto,
Ele fica pelo desconforto que o transforma. O homem não se liga ao que é previsível, se vicia no que o confronta. E se você o confronta com beleza, inteligência e mistério, então você se torna o lugar onde ele deixa de fugir, mesmo sem querer, mesmo sem entender. O que ninguém te contou é que o poder não está em prender um homem, está em saber onde libertá-lo e quando deixá-lo se perder. Porque ele vai se perder. Se essas palavras forem ditas com verdade, ele vai se perder. Vai duvidar de si, vai resistir, vai negar. Mas não vai esquecer, porque não são palavras ditas para ele, são palavras que revelam ele. E ninguém esquece de quem o revelou. Não importa quanto tempo passe. Ele pode amar outras, dormir com outras, tentar apagar você com outras. Mas o símbolo permanece, porque o inconsciente não deleta, apenas recalca. E agora talvez esteja ficando mais claro. Não se trata de decorar frases. Trata-se de abrir um canal, um campo simbólico onde ele possa se encontrar sem precisar fingir. E é por isso que essas palavras não são mágicas, são perigosas, porque fazem ele querer sentir o que sempre evitou, e fazem você tocar onde talvez nunca tenha ousado. Mas é assim que se vira o jogo, quando em vez de seguir as regras você se torna o próprio tabuleiro. E aí não há mais disfarces, só verdade e desejo e queda. Há um ponto onde o jogo acaba e o abismo começa. Um ponto onde não há mais perguntas do tipo, o que eu faço para ele gostar de mim? Mas sim, o que em mim o assusta tanto? Porque a verdade é essa. Muitos homens não fogem porque não querem. Fogem porque querem demais. Porque você toca em algo que desmonta a narrativa que eles construíram sobre si mesmos. E o medo de se desmontar é maior do que o desejo de se entregar. As duas palavras que você vai descobrir e vivenciar não foram feitas para convencer. Foram feitas para virar espelho. E poucos suportam se olhar de verdade. Você já sentiu isso? Que existe uma linha invisível entre o que ele mostra e o que ele não suporta sentir. Quando você se aproxima dessa linha, ele muda. A voz endurece, os olhos desviam, o toque esfria. Não é rejeição, é proteção. A masculinidade foi ensinada a reagir com rigidez sempre que algo ameaça revelar sua fragilidade. Mas por trás dessa reação há fome. Fome de ser compreendido sem ser desmontado. Fome de amar sem perder o eixo. E é exatamente por isso que essas duas palavras o atravessam. Porque elas não exigem, elas reconhecem. Elas não pedem nada, mas desnudam tudo. Imagine que por um segundo ele sinta que pode ser quem é, sem máscaras, sem defesas, sem jogos. Isso o aterroriza. E é por isso que tantas vezes ele tenta inverter a dinâmica. Faz você se sentir errada, exagerada, emocional, demais. Mas a verdade é outra. Ele está tentando recuperar o controle. Só que é tarde, porque quando a palavra certa foi dita, o selo foi rompido. Ele não está mais fugindo de você. Está fugindo de sentir, de reviver, de se lembrar. Porque o desejo masculino, em sua forma mais crua, é sempre uma tentativa de reconexão com algo perdido. Uma mulher que o faz sentir de novo tudo que ele aprendeu a calar. E aqui está o paradoxo. Quanto mais ele tenta racionalizar, mais o corpo dele trai. Ele sonha com você. Imagina você. Te recria mentalmente em versões que ele mesmo não entende. Você se tornou símbolo. Não porque fez tudo certo, mas porque disse o que ninguém nunca teve coragem de dizer. E talvez você nem tenha percebido. Talvez essas palavras tenham escapado num momento de verdade. É sempre assim que funciona. A sedução mais profunda não nasce da técnica, mas do instinto, da entrega, da presença que não precisa se provar, que apenas é, e por isso mesmo, marca. Agora você entende por que tantas mulheres se esforçam, mas não permanecem na memória de um homem. Elas dizem o que ele quer ouvir. Você, por outro lado, disse o que ele precisava ouvir, mesmo sem saber. E isso não se apaga. O inconsciente
é um colecionador de verdades suprimidas. E uma vez que você se torna uma dessas verdades, ele pode até tentar negar, mas estará sempre orbitando ao seu redor, atraído, incomodado, fascinado, porque você não é uma mulher qualquer. Você é o ponto onde ele perdeu o controle e não conseguiu mais voltar a ser o que era. Mas cuidado, porque agora você carrega uma chave. E toda chave, usada sem consciência, pode abrir portas que depois se tornam prisões. O que será revelado a seguir não é só para que você entenda o desejo dele, é para que você desperte o seu poder de escolha, de presença, de comando. Porque fazer um homem se perder é fácil. Difícil é sustentá-lo nesse lugar, sem que ele fuja, sem que você se perca com ele. E é isso que diferencia quem brinca de seduzir de quem se torna inesquecível. Ele volta, não sempre com o corpo, mas com o pensamento, com aquele vazio súbito no meio do dia, com aquela imagem que o persegue à noite, quando nenhuma outra presença consegue silenciar o que você provocou. E o mais curioso é que ele nem sabe por quê. Não sabe explicar a razão pela qual lembra do seu tom de voz, de um gesto específico, de algo que você disse sem intenção. Mas você sabe, porque agora começa a entender que o desejo não é construído com promessas, mas com lacunas. É no que falta que ele se prende, no que não conseguiu entender, no que não foi dito com clareza, mas que foi sentido com violência. O que te torna irresistível não é a sua aparência, é o seu impacto psíquico. Você se tornou um nó dentro dele, um enigma emocional que ele tenta desfazer com a razão, mas que foi tecido com símbolos, memória e verdade. E nenhum homem, por mais racional que pareça, é imune à linguagem do inconsciente. Ele pode se envolver com outras, pode até se distrair. Mas basta um cheiro, uma palavra, uma lembrança, e você volta. Não como um nome, mas como uma ausência viva, uma sensação que pulsa em silêncio entre os espaços que ele não sabe nomear. É nesse ponto que ele começa a procurar. Não você, mas aquilo que você o fez sentir. E então, ele vai atrás de outras, tentando recriar a experiência. Vai procurar em outras bocas aquilo que você disse sem esforço. Vai tentar provocar em outras peles o mesmo arrepio que só sentiu com você, mas nada se encaixa. Porque a sedução verdadeira não é transferível. Ela não está no que você fez, mas em quem você foi, naquele exato momento em que deixou de agradar e começou a dizer a verdade que ele evitava, a verdade que o atravessou e que agora se tornou parte dele. É nesse instante, quando ele percebe que não pode mais voltar ao estado anterior, que a obsessão começa. Ele pode não correr atrás, pode não se declarar, pode até fazer jogo, mas dentro dele algo se fixou. Um fragmento seu, uma partícula da sua presença, da sua coragem, da sua voz. E isso basta, porque homens não se ligam por necessidade, se ligam por colisão. E você foi uma colisão, um terremoto simbólico que desorganizou a ordem que ele mantinha. A partir de você, nenhuma outra se encaixa como antes, porque nenhuma outra o viu do jeito que você viu. Mas aqui mora o poder silencioso. Você não precisa mais dizer nada, não precisa provar, não precisa correr. Aquele que foi tocado por uma verdade profunda passa o resto da vida tentando revivê-la, ou fugindo dela, e em ambos os casos estará preso, porque aquilo que é sentido de verdade não pode ser desfeito. Você não é uma lembrança, é uma impressão, como uma marca na alma, um cheiro que não sai, um reflexo que não se apaga. E é exatamente isso que essas duas palavras ativam: o reconhecimento emocional de algo que não pode ser substituído. Então, não as diga ainda, porque quando você disser, ele saberá. E não vai ser uma escolha. Vai ser um colapso doce, perigoso, inevitável. E nesse colapso, ou ele se rende ou passa a vida tentando fugir de um desejo que nunca mais vai se apagar. Alguns homens vivem a vida inteira tentando manter intacta uma imagem de força que por dentro já está trincada. Eles não querem amor, querem controle, não querem conexão,
querem domínio. Mas todo homem, por mais frio que pareça, carrega em si uma brecha, um ponto cego, uma fragilidade antiga, e é ali que você entra. Não com promessas, não com submissão, mas com presença. Presença que não se explica, que não implora, que não suplica, apenas acontece. E quando acontece, ele sente. Não entende, mas sente. E o sentir, para um homem que sempre se protegeu com o pensar, é a maior ameaça que pode existir. Talvez você já tenha passado por isso. Estar diante de um homem que parece invulnerável, até que, num instante de descuido, ele deixa escapar um olhar, um silêncio, uma fissura. E você sente que ali dentro há algo gritando, algo que ele mesmo passou anos tentando sufocar. E se você disser as palavras certas naquele momento, não para seduzi-lo, mas para nomear o que ele mesmo evita, então ele desaba. Não por fraqueza, mas por excesso de verdade. Porque pela primeira vez, ele não está ouvindo uma mulher qualquer. Está ouvindo o inconsciente dele falar através da sua boca. E não, isso não é sobre manipulação, é sobre consciência, sobre saber que o que você diz não fica na superfície. Entra, fica, molda. A mente dele pode até tentar esquecer, mas o corpo vai lembrar. A memória emocional é um território que não pode ser controlado com lógica, e é aí que você se torna inesquecível, quando entra em camadas que nem ele sabia que existiam, quando diz o que nenhuma outra teve coragem de dizer, quando encarna aquilo que ele nem sabia que desejava, mas que agora não consegue mais negar. Ele pode resistir, pode confrontar, pode até te provocar, como forma de testar se você sustenta a intensidade que despertou. Mas no fundo, ele já se entregou. Porque quando um homem sente que uma mulher viu o que ele esconde e não recuou, nasce uma dependência sutil, uma obsessão que não grita, mas que nunca adormece. E você se torna a origem desse conflito interno. Você se torna a mulher que não pede espaço, mas que se instala como um símbolo, e símbolos não morrem. São revisitados, são sonhados, são temidos e desejados com a mesma intensidade. Mas há algo ainda mais poderoso do que ser lembrada. É ser inevitável. E isso não acontece quando você força, quando você insiste, quando você tenta provar valor. Acontece quando você entende que não precisa se encaixar, que sua função não é ser aceita, é ser sentida. E sentir você é algo que ele não pode mais evitar, porque você atravessou um limiar, um ponto de não retorno, onde ele já não sabe se quer você ou se quer fugir da versão de si mesmo que só você conseguiu revelar. E agora, resta apenas uma coisa, a entrega final. Porque, sim, essas duas palavras existem. Elas não são inventadas, não são mágicas, são reais. Mas para dizê-las com o poder que carregam, você precisa estar pronta. Pronta para suportar o que elas vão provocar. Pronta para olhar nos olhos dele sem esperar resposta. Porque quando forem ditas, ou ele ficará ou será tomado por um desejo tão insuportável que terá que fugir. Mas mesmo na fuga, estará preso. Porque certas palavras, quando tocam a alma certa, se tornam eternas. Algumas verdades não chegam como respostas, chegam como presença. E talvez seja isso que você esteja sentindo agora. Uma presença que não pode mais ser ignorada. Porque, em algum lugar entre o que foi dito e o que foi sentido, algo em você foi tocado. Não por uma informação, mas por um reconhecimento. Como se pela primeira vez você tivesse sido conduzida a um espelho que não distorce, mas revela. E o que ele revela não é sobre ele, é sobre você, sobre o que sempre esteve aí, esperando ser ativado. Porque há forças em você que nunca precisaram de permissão, apenas de consciência. Você não precisa ser mais nem fazer melhor. Você só precisa lembrar. Lembrar da mulher que não implora por atenção, mas que evoca desejo pelo simples fato de existir com verdade. A mulher que não suplica por amor, mas que se torna amor em estado bruto, inquietante, indomável. A mulher que não decora frases, mas que encarna palavras
que vibram com o peso da autenticidade. E é nesse instante, quando você volta para si, que o outro começa a te buscar. Não por necessidade, mas por magnetismo, porque tudo o que é genuíno se torna inevitável. Talvez ele nunca entenda o que você fez. Talvez nunca consiga nomear o que sentiu, mas vai carregar, vai lembrar, vai ser afetado, porque a linguagem que você acessou não fala com o ego dele, fala com a alma, e a alma não esquece de quem a tocou. Essa é a diferença entre o efêmero e o eterno, entre quem passa e quem permanece mesmo em ausência. O verdadeiro poder não está em ser lembrada como uma mulher interessante. Está em ser sentida como uma experiência que mudou o eixo interno de alguém. E isso é algo que nem o tempo consegue apagar. Então, guarde isso como um segredo, ou como um ritual. As palavras certas não são ditas com pressa. São oferecidas como oferendas, e quem souber recebê-las, nunca mais será o mesmo. Porque no fim, o que você realmente entrega não são palavras, é você, inteira, crua, verdadeira. E quando uma mulher se oferece assim, ela não seduz, ela transforma, ela não agrada, ela desarma. E no rastro da sua presença não ficam dúvidas, ficam ecos. Ecos que continuarão falando por você muito depois que o som se calar. Se algo vibrou aí dentro, não ignore, comente, compartilhe, se inscreva. Mas mais do que isso, permita-se mergulhar ainda mais fundo. Porque este vídeo não foi apenas um conteúdo, foi um portal. E se você atravessou, é porque algo em você está pronto. Pronto para deixar de esperar ser escolhida e começar a escolher o que faz sentido. Pronto para ser não o enfeite, mas o fogo. E a pergunta que você precisa carregar daqui em diante é simples e devastadora. Se você já tem o poder, por que ainda está pedindo permissão para usá-lo?